Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e essa é mais uma live da Escola de Discípulos. Toda a quinta-feira, ou seja, toda quarta-feira, nós estamos aqui a partir das 19h30 para mais um trabalho especial da Igreja Rema Apostólica. Igreja Rema Apostólica fica na rua, ou seja, Avenida Martins Fontes, 814, bairro Vila Nova, Cubatão. E hoje é uma quarta-feira abençoada. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. E daqui a pouco o povo amigo já vai chegando aí devagarzinho, enquanto a gente vai fazendo a abertura e dando aí uma boa noite para todos os meus irmãos queridos, irmãos amigos abençoados, né? Boa noite para todo o povo amigo de Cubatão, cidade abençoada, Cubatão, São Vicente. Boa noite na paz de Cristo ao povo amigo de Santos. Boa noite na paz de Cristo a todos os meus irmãos da Praia Grande. Boa noite aos amigos de São Vicente. Boa noite aos amigos de Bertioga. Povo amigo também lá do litoral norte, São Sebastião, Ubatuba. Litoral sul, começando ali por Praia Grande, Manguanguá, Itaiaém, Peruíbe e Itariri. Boa noite para todos os irmãos ali do Vale do Ribeira, começando em Miracatu, Registro, ali Jacupiranga, Sete Barras, toda aquela região ali do Juquiá, toda a região de Cajati e até a divisa com o Paraná, né? Todo o litoral sul. Boa noite aí para todos os meus irmãos, todos os meus amigos, na paz do Senhor Jesus. Boa noite, pastora Renata. Boa noite, na paz do Senhor a todos os irmãos. É isso aí, né? Vamos lá, vamos devagarzinho, começando a palavra, porque hoje nós temos que encerrar esse assunto, né? Esse capítulo 3, do versículo 1 ao 8, nós temos que encerrar ele hoje. Não é possível que eu vou ficar até o ano que vem. Oh, glória a Deus. Boa noite, Adélcio, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no livro de Eclesiastes, capítulo 3, amém? Nós estamos estudando do versículo 1 ao versículo 8. Boa noite, Ana Magalhães, boa noite, Adélcio Magalhães, boa noite, família abençoada. Isso aí, vamos chegando devagarzinho, amém? Esse capítulo 3, do versículo 1 ao 8, tem como tema a soberania de Deus sobre o tempo. A soberania de Deus sobre o tempo. E nós estudamos aqui a introdução, né? E estudamos aqui, primeiro tópico, Deus não deixou o mundo à deriva. Amém? Versículo 1, a parte A. Segundo tópico, Deus não deixou o mundo sem propósito. Versículo 1, a parte B. Terceiro tópico, Deus não é unidimensional. Versículo 2 ao versículo 8 do capítulo 3. Ainda o versículo 2 ao 8 do capítulo 3. Abrangência do tempo nas diversas áreas da vida. E aqui nós começamos a falar alguns pontos. Primeiro ponto, os eventos mais importantes da vida. Capítulo 3, versículo 2. Segundo ponto, os três pares seguintes tratam de várias atividades humanas, tanto as criativas como as destrutivas. Versículo 2, a parte B, e o versículo 3. Estou só recapitulando, viu, irmãos? Boa noite, Vicentinho. Um abraço aí para o povo amigo do Crato, Ceará. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tratamos de todos esses assuntos aqui. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Aí fomos para o terceiro ponto, né? Em terceiro lugar, os dois pares seguintes envolvem emoções humanas,
É o versículo 4 do capítulo 3. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Aí vem o ponto 4. Em quarto lugar, os dois pares seguintes tratam dos relacionamentos humanos, amizade e inimizade. Capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E hoje nós vamos entrar em quinto lugar. Os dois pares seguintes dizem respeito a posses e as nossas resoluções a esse respeito. Amém? Capítulo 3, versículo 6 de Eclesiastes. 3:6 de Eclesiastes diz assim. Eclesiastes 3, versículo 6. Vamos lá. Você tem que ajustar a internet, né? Internet é uma benção. Às vezes ela tá boa, às vezes ela tá ruim, às vezes ela some, às vezes ela aparece. Não é fácil, não. Isso. Eclesiastes 3:6 diz assim: há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Vou repetir. Eclesiastes 3:6 diz assim: há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Amém? Vamos lá. Vamos começar então. Os dois pares seguintes dizem respeito a posses e as nossas resoluções a esse respeito. Amém? Como lidar com as posses, né? Então vamos lá, vamos ver como Salomão nos ensina, amém? E como a teologia nos fala. Vamos lá. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Acerca do tempo de perder, o João Christer diz que nada é de todo mal. E citando Seneca diz, não há mal sem compensação, pois quanto menos dinheiro, menos problemas. Quanto menos favores, menos inveja. É verdade. Quanto menos as pessoas têm na nossa vida, menos inveja te proporciona. Se o jovem advogado indiano, Mohandas Gandhi, não tivesse sido jogado de um trem na África do Sul, por ser uma pessoa de cor, é provável que o movimento que se tornou conhecido como resistência não violenta nunca tivesse desenvolvido. No entanto, sem ele, a própria Índia não poderia ter conquistado sua independência da Inglaterra. Por anos, nem os Estados Unidos teriam jamais efetuado o seu próprio movimento não violento pelos direitos civis. Se Helen Keller não tivesse sido surda, toda a comunidade de surdos ainda poderia estar sendo torturada pelo silêncio. Se Louis Braille não tivesse sido cego, talvez toda a comunidade desprovida de visão estivesse sem o sistema Braille de leitura. Concordo com John Christie quando diz que nós não ensinamos nossos filhos a perder. E isso é verdade. Amém? Isso é verdade. A gente muitas vezes não ensina nossos filhos a perder. A gente só sabe ensinar a ganhar. E o próprio Jesus ensinou a perder. Aquele que não perder a sua vida não consegue ganhar a vida verdadeira. Para ganhar a vida verdadeira tem que perder, amém, essa vida de pecado, né? A vida pecaminosa tem que desaparecer para que a vida verdadeira, a vida de Deus possa se manifestar. E ensinar a perder é um fato, é um ponto do que o próprio Jesus nos ensinou. A respeito dos nossos filhos, né? Nós não ensinamos nossos filhos a perder. Os ensinamos como se perde. Os ensinamentos e os rituais da perda. Mas nada sobre o papel da perda na vida. Amém?
a perda na vida, ela tem um papel. Ela pode também nos favorecer. Verdade. Tá? E a gente precisa enxergar isso. Tem mal que vem para bem, né? Exatamente. É o que nós acabamos de ler agora, né? O que seria do cego se não tivesse o Louis Braille não fosse cego, né? Ele foi o que criou o sistema Braille de leitura, né? Então ele precisou um cego ser cego, amém, para ter a capacidade de criar a maneira de se comunicar por meio do Braille, né? A linguagem do cego. Muito interessante isso aqui, né? E às vezes a gente não entende o porquê das perdas, mas as perdas também têm a sua importância. E a gente precisa entender, né, a importância das perdas na nossa vida. A gente não pode achar que a nossa vida é só de ganho. Amém? Senão a gente vai cair num buraco de frustração, de decepção, quando as perdas vêm. Nós precisamos entender, amém, que nessa vida nós podemos também passar períodos de perda. E essa que é a verdade. Tá? A perda, ela tem um papel na vida. E a gente precisa entender quando vem uma perda na nossa vida. Qual é o propósito? Neste mundo aprendemos rapidamente que perder é fracassar, em vez de ser simplesmente outro caminho para um objetivo diferente. Amém? Vou repetir. Neste mundo aprendemos rapidamente que perder é fracassar, em vez de ser simplesmente outro caminho para um objetivo diferente. Às vezes você perde alguma coisa na tua vida para uma mudança de rota, uma mudança de caminho. Então aquela perda, naquele momento, não está entendendo. Amém? Mas ela vai servir para você mudar o teu destino, mudar a tua rota, mudar teu caminho. Tá? Então é preciso entender quando as perdas chegam na nossa vida. O resultado de não ensinarmos essa geração a pedagogia da perda é que temos tantas pessoas frustradas, fracassadas, drogadas, deprimidas, saltando no abismo do suicídio. Nós não fomos ensinados sobre a virtude da perda. Das palavras de John Christian, a perda pode ser algo belo e libertador. Oferece a oportunidade para que a pessoa recomece a vida, para que raspe as cracas do tempo e dissipe os arranhões dos anos. A verdade é que perder alguma coisa pode ser o início de um novo mundo emocionante, uma vida totalmente nova, um modo de ser completamente diferente e ainda mais satisfatório. A perda é simplesmente outra entrada para a vida. Amém? Aleluia. Aprenda a conviver com as perdas quando ela vier na sua vida. Procure entender o que Deus está querendo com essa perda na tua vida. Qual é o propósito de Deus na tua vida quando chega uma perda na tua vida? Tá? Em vez de você cair no buraco da frustração e da decepção, procure entender qual é o papel dessa perda na tua vida e o que Deus está querendo com você. Tá certo? Então esse é o quinto ponto, amém? Que fala de perda, né? Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Né? Então é o tempo de perder, tá certo? Que nós destacamos aqui. A perda é simplesmente outra entrada para a vida. Em sexto lugar, sexto ponto, o par seguinte representa as várias atividades do homem. A parte A do versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Na versão mais moderna diz assim, ó, tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Vamos lá. O Warren Wiersbe diz que essa expressão provavelmente faz referência ao costume dos israelitas de rasgar as vestes em ocasiões de luto ou arrependimento. Ocasiões de luto ou arrependimento. Tá? Quando eles rasgavam as vestes para promover um luto ou um arrependimento. Tem dois versículos bíblicos aqui
Eu vou pedir para a pastora Renata ler para mim, enquanto eu continuo aqui. Ó. Segundo Samuel 13, pegou, pastora? Segundo Samuel 13, 31 e Esdras 9, 5. 13, 31. Isso. E Esdras 9, versículo 5. Peraí. Estou pegando aqui. Enquanto a pastora procura, eu vou adiantar aqui. Deus espera que nos entristeçamos ao perder entes queridos, mas que não façamos como os incrédulos. Não façamos como os incrédulos. E aqui tem um versículo bíblico para nós ler. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Pastora, 2 Samuel 13, 31, já tem na mão? 13, 31. Vai. Pode ler. 13, 31. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Dá uma repetida para mim. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Lê os versículos anteriores, o porquê que o rei estava fazendo isso. Absalão mata Aminon. Ah, tá. Quando ele sabe que Absalão matou Abinom. Amém? Então o rei se aborreceu com a situação. O próprio filho matando o irmão, né? Então ele se entristeceu, ele ficou triste, ficou amargurado. Então ele rasgou as suas vestes num ato de humilhação, né? Ele estava muito aborrecido com a situação. Por causa do luto, né? Do luto. Por causa da morte do filho, não é isso? E o Esdras 9:5. Nossa, ele vem. Nossa, peraí. Tá difícil aqui. Esdras 9:5. Achei, peraí. Êxodas 9, 5. Isso. Essa aqui é a linguagem antiga, né? 9, 5, pastor. Pode ler. Porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Certo. Agora, esse aí está falando sobre o quê, pastor? Esdras se opõe ao casamento com estrangeiros, ó. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres etéias e faz oração e confissão a Deus. Ele está se rasgando diante de Deus, né? Está demonstrando arrependimento pelo ato errado dos servos, né? Então tá. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Diz assim, ó. 13 a 18. Tratem essas pessoas com maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem. E vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos. Esse aí? Apontando para isso aqui. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tome cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. E sejam sempre alegres, orem sempre, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estar unidos com Cristo Jesus. Amém? Tá.
Deixa eu entender melhor esse versículo aqui que ele colocou, porque eu tinha lido hoje à tarde, mas não tinha prestado atenção nisso aqui. Deus espera que nos entristeçamos ao perder entes queridos, mas que não façamos como os incrédulos. Chega o momento em que devemos pegar linha e agulha e começar a remendar o que é preciso. Amém? Quanto que é, pastor? A parte A do versículo 7, eu não consegui entender isso aqui, peraí. Deixa eu mastigar um pouco mais. Amém? 4:7a. Tempo de rasgar e tempo de coser. O Wisber diz que esta expressão provavelmente faz referência ao costume dos israelitas de rasgar as vestes em ocasiões de luto ou arrependimento. Eles faziam realmente isso, tá? Quando havia morte dentro da família, pessoas queridas morriam, tá? Em forma de luto, e eles se rasgavam as vestes. Era a maneira de mostrar o seu luto, né? Jogavam cinzas em cima, tá? Quando a nação pecava, quando o povo pecava e errava, tá? Para mostrar o arrependimento, eles também rasgavam as vestes e jogavam cinzas em cima. Era uma questão de costume, tá? Aqui, nosso outro ponto diz assim, ó, Deus espera que nos entristecemos ao perder entes queridos. Amém? Tá? Quer dizer, a gente como cristão, a gente vai se entristecer quando perde entes queridos, tá? Mas que não façamos como os incrédulos, quer dizer, não se desesperamos, amém? Não ficamos desesperados, tá? Procuremos entender a morte das pessoas que estão em volta da nossa vida, que nós queremos o bem delas, tá? E não cair no buraco do desespero, da falta de esperança, por ter perdido um ente querido, tá? Então, que a gente tenha equilíbrio no momento da morte de alguém querido que morreu, amém? Que se foi, tá certo? Tá? Então, há momento que você tem que realmente rasgar o teu coração, tá certo? Mas há momento que não. É momento de pensar, quer dizer, momento de costurar, momento de fechar as brechas, momento de repensar o que aconteceu, tá certo? E não cair no buraco, não ficar entristecido, vivendo um luto para sempre, tá? É mais ou menos essa a ideia do tempo de rasgar e tempo de coser, amém? Então, aprenda a lidar com os momentos difíceis da tua vida, porque vai haver momentos difíceis, vai haver momentos de perda, vai haver momentos que pessoas queridas vão partir, vão embora, amém? Tá? E a gente precisa saber lidar com tudo isso, tá certo? Vamos lá, 7º ponto. Essa aqui é uma questão difícil de entender, né? Mas deu para desenrolar um pouco. Vamos lá. 7º ponto, a parte B do versículo 7, tá certo? Eclesiastes 3, 7, a parte B do versículo, diz assim: tempo de ficar calado e tempo de falar. Ixi, isso aqui é bom. Tá? E o versículo 8: há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos lá. Em 7º lugar, os pais remanescentes têm a ver com a fala humana e seus afetos. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de estar calado e tempo de falar. Esta é a regra de ouro da comunicação. Devemos ser tardios para falar e só falar o que for verdadeiro e útil para edificação. Há momentos que o silêncio é o mais eloquente discurso. Porém, há hora que o silêncio é uma missão criminosa. Há tempo para calar-se e tempo para falar. Que você possa ter discernimento no falar. Amém? Saber a hora de falar, saber a hora de colocar as palavras, saber como colocar as palavras, tá certo? Porque também não pode ficar calado o tempo todo, né? Tem uma hora que você vai ter que falar. Então, quando você falar, fale na hora certa. E fale realmente aquilo que é correto, aquilo que é certo, tá? Cuidado com as palavras, que as palavras podem até te incriminar, tá certo?
Então, é tempo de estar calado e tempo de falar. É melhor ouvir do que falar também, tá? Se você for uma pessoa mais calada, melhor ainda. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Deus ama e odeia ao mesmo tempo. Sua perfeição moral exige que ele ame o bem e odeie o mal. Que ama a virtude e odeia a perversão. O mesmo Deus que é amor é também o Deus que revela sua ira do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Amém? Querido, Deus ama o homem, mas odeia o pecado. E quando o homem cai na perdição e na perversão, tá? Isso causa uma ira em Deus. Isso faz que a sua ira se desperte e se manifeste, tá? Então o Deus de amor também se ira. O Deus de amor também se aborrece, tá? É de bom ouvir e destacar que não há palavra mais desgastada hoje do que a palavra amor, tá? O sexo guia essa cultura, não o amor. Machismo, feminismo, sexismo são formas de exploração, distorção e opressão em nome do amor. O amor é conhecido pelo que é, e pelo que evita e pelo que faz. Nas palavras de Christer, o amor não se destina ao nosso próprio benefício. O amor nos liberta para que possamos ver os outros como Deus os vê. Amém? Tem gente que usa o amor e em nome do amor peca, erra, falha. Em nome do amor faz coisas erradas. Tá? Tem gente que quer busca motivação, amém, no pecado em nome do amor. Tá? Ele coloca o amor em coisas que não tem nada a ver com o amor. Tá entendendo? Tá? Fazer sexo fora do casamento, em nome do amor. Querido, isso é pecado. Isso não é amém? Amor, isso não é amor. Isso é carnalidade, isso é cobiça. Tá? Então tem gente que usa o amor para fazer coisas erradas. Tá? Uma deturpação da palavra amor terrivelmente. Tá certo? Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, do 4 a 8. Diz assim, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em língua estranha, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Amém? Aleluia. Tá aí, tudo a respeito do amor, né? Já falamos sobre tempo de estar calado e tempo de falar. E já falamos sobre tempo de amar e tempo de aborrecer, tá? O que realmente nós temos que odiar? Nós temos que odiar o pecado, amém? Nós não podemos ter parceria com o pecado. Temos que odiar o mundo, o sistema contaminado do mundo, tá? O sistema pecaminoso. E temos que amar o diabo, amém? Que é o autor do pecado, que foi o primeiro ser a pecar contra Deus. Tá? E que tenta por todos os meios realmente os levar para o inferno, junto com ele. Tá? Então nós não podemos também só amar, amém? Essas três coisas nós temos que aprender a odiar. Tá? Pecado, o mundo e o diabo tem que ser odiado. Porque a gente não pode se abraçar com esses três. Vamos lá. Tempo de guerra e tempo de paz. A história dos homens e a história das guerras.
Há guerras e rumores de guerras. Nação contra nação, reino contra reino. Há guerras étnicas e tribais. Há guerras por motivação ideológicas e outros por motivos religiosos. Há guerras motivadas por nobres ideais, como salvar vidas, e outras por motivações vis, para oprimir e explorar os mais fracos. Hoje levantamos monumentos à paz, mas investimos na guerra. Falamos em justiça social, mas empregamos o maior orçamento das nações poderosa em armamento de destruição. Hoje precisamos declarar guerra à guerra, pois não é sensato eliminar a guerra guerreando. John Christie adverte: tiramos jovens imberbes da cozinha materna para lhe ensinar como marchar cegamente para a morte, como destruir aquilo que não conhecem, como odiar o que não viram. Transformamos em vítimas os próprios vencedores. Chamamos de defesa as mutilações psicológicas, a depilação física, a distorção espiritual dos defensores mais vulneráveis da nação. Transformamos seus pais, namoradas e filhos em idosos, viúvas e órfãos, antes da hora. Produzimos um deserto e o chamamos de paz. Amém? Essa aqui é a verdade, né? A guerra, amém, em busca da paz. E muitas das vezes se busca a guerra para se obter a paz. Esse é o mal desse mundo, né? Devemos declarar guerra sem trégua contra o mal. Guerra contra o diabo. Guerra contra o pecado. Guerra contra tudo aquilo que se levanta contra Deus, contra o próximo, contra a dignidade da vida. Devemos confrontar o mal sem nos tornar maus. Ao mesmo tempo, devemos promover a paz, alistando-nos como soldados do príncipe da paz, como pacificadores e ministros da reconciliação. Devemos promover a paz no que depender de nós. Devemos viver em paz com todos os homens. Amém? Aleluia. Nós temos a nossa guerra, tá? Mas nós somos promotor de paz. De um lado, a gente estamos em guerra. Guerra, né? Guerra contra o mal. Guerra contra o diabo. Guerra contra o pecado. Guerra contra tudo aquilo que se levanta contra Deus, contra o próximo, contra a dignidade da vida. Essa é a nossa guerra, né? Devemos confrontar o mal, mas não nos tornarmos maus, tá? Então nós temos a nossa própria guerra, tá? Mas, amém? Do outro lado, nós somos promotor da paz, amém? Aleluia. A Bíblia manda a gente viver em paz com todos os homens. Se depender de mim e de você, nós temos que ter paz, tendo paz com todos os homens, né? Então a gente somos promotor da paz e ao mesmo tempo estamos em guerra. Há tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Concluo, diz o autor aqui no comentário bíblico, concluo essas parelhas abrangentes com as palavras de Wisber. A vida é parecida com um medicamento. Se tomados em separado, os ingredientes podem ser letais, mas se devidamente misturados, promovem a cura. Em sua soberania, Deus está no controle e tem um tempo, um propósito para todas as coisas. Não se trata de fatalismo, de uma ideia que nos priva da nossa liberdade ou responsabilidade. Trata-se da providência sábia do Pai amoroso, que não erra e promete que tudo cooperará para o bem. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Romanos 8, 28. Então Deus está no controle de todas as coisas quando envolve a nossa vida. Tá? E o último tópico que nós vamos tratar é esse aqui, ó. Cristo, a exemplificação perfeita da soberania de Deus no tempo. Diz assim: podemos vincular esse poema à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Ele viveu dentro da agenda estabelecida na eternidade. Ele nasceu na plenitude dos tempos
e morreu no tempo determinado por Deus. As autoridades religiosas de Israel tramaram contra ele para prendê-lo, mas não conseguiram, pois ainda não era chegada a sua hora. Os principais sacerdotes e escribas orquestraram para prendê-lo a traição 2 dias antes da festa da Páscoa e matá-lo depois da festa, mas não conseguiram, pois ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Jesus ressuscitou também na hora certa, no 3º dia, como as Escrituras haviam prometido. Desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, Jesus fez tudo na hora certa. Não somente a vida, a morte e a ressurreição de Jesus aconteceram rigorosamente dentro da sua hora, mas também as ações do seu ministério esquadram-se nesse poema do tempo. Ele sabia a hora certa de procurar as ovelhas perdidas e a hora de desistir daqueles que recusavam ouvir sua voz. Ele abraçou os publicanos e pecadores, mas não os escribas e fariseus besuntados de orgulho. Ele falou quando era a hora de falar e calou-se quando era a hora do silêncio. Ele conhece o tempo para amar e o tempo para odiar, levantando-se contra o mal e a injustiça. Ele conhece o tempo para a guerra contra os inimigos de Deus e o tempo de amar aqueles que o Pai lhe deu. Aleluia e glória a Deus. O tempo é um bem precioso. Se perdido, não pode ser recuperado. Devemos, portanto, remir o tempo, porque os dias são maus. Devemos esperar pelo tempo de Deus. Não cabe a nós conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Somos convocados a esperar do Senhor, pois Ele vê o futuro do seu eterno agora, e trabalha para aqueles que nele esperam. Precisamos viver de maneira justa, sensata e piedosamente, porque um dia teremos de prestar conta da administração do nosso tempo. A morte chega para todos, e depois da morte vem o juízo. Devemos fazer bom uso do tempo de que dispomos, vivendo para glorificar a Deus e para amar ao próximo como a nós mesmos, sabendo que no tempo conhecido pelo Pai, Jesus voltará, trazendo descanso eterno do reino de Deus. Amém? Aleluia. Tá aí, acabamos esse tópico, tá certo? Do versículo 1 ao versículo 8, que fala a respeito desse tema aqui que nós acabamos de passar para vocês, né? O tempo, amém? Aleluia. Que coisa tremenda, né? A soberania de Deus sobre o tempo. Detalhes do tempo, né? O tempo para todas as coisas, né? Para cada uma das coisas, como o tempo ele é importante. E em relação ao tempo que nos é dado, nós somos administradores dele. E nós temos que administrar bem o tempo que Deus nos deu, né? E aí precisa saber como aplicar esse tempo na nossa vida. Não gastar à toa, amém? Mas gastar de uma maneira sábia, inteligente, tá certo? Então que nós possamos aí, de uma maneira inteligente, usar o tempo que Deus nos deu. Deus nos deu um tempo, amém, que Ele vai cobrar um dia. Esse tempo Ele vai cobrar um dia. Quando começou o teu tempo? O dia que você nasceu. Quando vai terminar o teu tempo? O dia que você sair da terra. Amém? E quando você estiver aqui, você está vivendo o tempo que Deus lhe deu. Administre bem esse tempo. Amém? Faça por onde o teu tempo seja agradável ao Senhor. Que o teu tempo possa ser um tempo, tá, bem útil para a glória de Deus. Que você use o teu tempo para glorificar a Deus. Provar o quanto Deus é bom na tua vida. Tá certo? E servir a Deus também, né, pastor? Sim, servir a Deus. Eu digo assim, aproveitar bem o tempo como? Entendeu? Entregando a sua vida para o Criador, né, pastor? Porque até isso nós vamos ter que prestar conta, não é? Amém? Então, é muito importante a gente saber lidar com o tempo. Eu vou ficar por aqui, tá? Porque o outro assunto a gente entra na semana que vem, né? As grandes questões da vida. A gente vai tratar a semana que vem. E tem muita coisa para a gente tratar a partir da semana que vem,
nós vamos encerrar o capítulo 3, né? Pelo menos vamos começar, né, a trabalhar a última parte do capítulo 3, que tem coisas muito boas aqui para ser estudada aqui nesse capítulo. Tá certo? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus possa falar melhor ao teu coração. Tá? Passou logo, né? Já são 20h16. Amém? Eu poderia gastar aí mais 13, 14 minutos, mas se eu entrar aqui na próxima lição, fica bem no começo e não vale a pena eu usar esse tempo para pegar esse comecinho. É bom pegar já a semana que vem, a gente já começa já, amém, a falar desse assunto. Amados, tá aí, e nós encerramos hoje essa questão do tempo, tá certo? Aprenda a lidar com o tempo que Deus lhe deu. Deus lhe deu um tempo, amém? Aproveite bem o seu tempo, saiba usar bem o seu tempo e saiba que um dia Deus vai pedir conta do tempo que Ele lhe deu, amém? Tá? Não sei quanto tempo lhe resta nessa terra, tá? Então, tire proveito do tempo e faça o melhor para Deus nesse tempo que lhe resta. Tá certo? Que é o melhor que você faz. Tá bom? Vamos orar para encerrar? Você quer orar, pastora, para encerrar? Vamos orar, né? Senhor, meu Deus, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por este ensino. O Senhor continue nos abençoando, nos guardando. Que nós possamos, Deus amado, aproveitar bem o nosso tempo, Senhor. Te servindo, Pai querido, servindo ao próximo, Senhor. Amando também, Pai querido, ao próximo. Que nós possamos, Senhor Jesus, viver em harmonia, Senhor. Viver na Tua santa paz. Que o Senhor continue abençoando cada irmão, dando graça, sabedoria. Que nós possamos, Senhor Jesus, aproveitar bem o nosso tempo aqui nessa terra, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, estar firmes em Ti, Senhor. Porque um dia, Pai, nós iremos prestar contas a Ti. Que nós possamos, Senhor Jesus, Te obedecer a Tua palavra, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eclesiastes não é um livro fácil de se entender, não. Amém? Não é um livro fácil de se entender, né? E às vezes você tem que mastigar bem para poder entender esse livro. Tá certo? Mas nós estamos chegando lá. Amém? Devagarzinho a gente vai compreendendo o livro de Eclesiastes. A gente vai compreendendo o livro de Eclesiastes. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até a semana que vem, segunda-feira, se Deus disser que sim. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Até segunda-feira, 10 horas da noite, na nossa oração. Amém? Nossa live de oração.